Oi, meu nome é Sabrina e hoje eu vou fazer esse bolinho de cenoura que fica super fofinho. Também vou fazer uma cobertura super cremosa de brigadeiro que fica simplesmente perfeito. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Então, para começar a nossa receita, eu vou começar pela cobertura, porque enquanto eu vou fazendo a massa, a cobertura vai esfriando, né? E ficando mais cremosa no ponto certinho da gente aplicar depois no bolo. E eu vou fazer meia receita para esse bolinho. Então, aqui na panela, eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. E agora, em seguida, eu vou acrescentar o chocolate em pó. O chocolate em pó que eu tô usando é 50% cacau e eu vou peneirar ele para facilitar aqui na hora de misturar no leite condensado e não ficar nenhuma bolinha desse chocolate no meio do brigadeiro. Agora, antes de colocar os outros ingredientes, eu vou misturar muito bem o leite condensado e o chocolate em pó. Prontinho, e agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Aqui eu tô colocando chocolate meio amargo, chocolate nobre. Lembrando, gente, que as quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? E agora, para finalizar, eu acrescento o creme de leite. Vou acrescentar meia caixinha de creme de leite ou 100 gramas de creme de leite. E agora, antes de começar a cozinhar o brigadeiro, eu vou misturar muito bem novamente todos os ingredientes. Prontinho! E agora, para cozinhar o brigadeiro, eu começo cozinhando em fogo médio. E assim que levanta fervura, tá? Eu vou abaixar o fogo e finalizar o cozimento lentamente para ter um brigadeiro bem lisinho. E depois de 4 minutinhos cozinhando, o brigadeiro ele começou a levantar fervura. Eu vou abaixar o fogo e continuar cozinhando ele até o ponto de recheio, tá? Vou cozinhar até esse ponto porque ainda falta um ingrediente pra gente acrescentar aqui no final da receita, que é o que vai dar o ponto de cobertura no nosso brigadeiro. E depois de cozinhar o brigadeiro por mais 3 minutos em fogo baixo, ele chega nesse ponto aqui. Agora eu vou desligar o fogo e acrescentar o último ingrediente, que é o creme de leite, tá? Então, o restante da caixinha de creme de leite, que são 100 gramas. E daí eu misturo o creme de leite no brigadeiro. E esse creme de leite, além de deixar o brigadeiro mais suave, vai também trazer mais cremosidade, tá? Dando aqui o ponto certinho pra gente colocar como cobertura no bolo. Prontinho. Então agora eu vou transferir o brigadeiro para um potinho, um refratário, cobrir com plástico em contato e deixar ele esfriando totalmente antes de usar. E partindo agora para a massa do nosso bolinho de cenoura, né? Super fofinho. Eu vou fazer ela no liquidificador e vou começar batendo os ovos, o açúcar e o óleo por mais ou menos uns 2 minutinhos em velocidade média. Vou fazer isso antes de acrescentar a cenoura, tá? Porque eu quero emulsionar esse óleo e quando a gente acrescenta a cenoura, como ela tem muita água, ela pode dificultar aqui na emulsão do óleo. Então, primeiro eu bato esses 3 primeiros ingredientes e essa emulsão do óleo vai dar estrutura para deixar nosso bolo bem fofinho. Então, aqui já coloquei os 3 ingredientes no copo do liquidificador e vou bater muito bem. Prontinho, então depois de 2 minutinhos, eu já percebo que a massa engrossou e que o óleo, né, emulsionou bem.
E agora eu vou adicionar as cenouras, tá? Eu tô usando cenoura crua, eu não cozinho essa cenoura. Lembrando, gente, que o segredo do bolo de cenoura bem fofinho é a quantidade certinha de cenoura, tá? Porque a cenoura, ela tem uma composição de quase 90% de água, então tem muita água ali na cenoura. Se a gente coloca muita cenoura no bolo, excesso de água vai fazer com que o bolo fique pesado e embatumado, tá? Então, o ideal é que você pese a quantidade de cenoura, porque se for ali 50 gramas de cenoura a mais, já é uma quantidade bem grande de água que tá indo a mais ali na receita, tá? E daí vai fazer com que o seu bolo embatume. Então, o segredo do bolo de cenoura é a cenoura, tá? A quantidade certinha de cenoura. Então, coloquei aqui a cenoura e vou tornar a bater novamente até essa cenoura ficar bem triturada, bem misturadinha aqui nessa massa, tá? Mais ou menos 1, 2 minutinhos. E também em velocidade média. Prontinho, gente. E agora, para finalizar a massa, nós vamos acrescentar os secos da receita. E essa terceira etapa nós vamos fazer ela à mão, né? E misturar toda a farinha e o fermento ali com a ajuda de um fouet. Então, aqui no bowl, eu vou despejar a misturinha que nós acabamos de bater no liquidificador. E como vocês podem observar, a massa está bem líquida, né? Então, como vocês podem ver, não tem necessidade de colocar leite ou água nessa massa, porque a quantidade de água que tem na cenoura já é o suficiente para dar o ponto na massa e deixar essa massa bem úmida, tá? Então, não precisa. Já vi algumas receitas que tem leite ou água, mas com certeza diminuir ali na quantidade de cenoura e daí o gosto, né, do bolinho não vai ficar tão acentuado e também a cor vai ficar um pouco mais discreta, tá? Então, a receita original do bolo de cenoura não vai leite e é a receita que eu gosto de fazer. Aqui, então, com a misturinha que nós acabamos de bater, nós vamos adicionar a farinha. Essa farinha já foi peneirada, mas se você quiser, pode peneirar aqui novamente antes de adicionar na massa, tá? E com a ajuda de um fouet, eu vou misturar muito bem essa farinha até a massa ficar bem lisinha e homogênea. Prontinho, já é o suficiente, é bem rapidinho mesmo. E agora, para finalizar a massa, eu vou adicionar o fermento em pó e torno a misturar novamente. Prontinho, massa pronta. E agora nós vamos transferir essa massa para uma forminha. Aqui eu tenho uma forminha de 19 centímetros de diâmetro, eu untei com margarina e farinha de trigo, mas pode ser o desmoldante da sua preferência. Vou despejar aqui então a minha massa do bolo de cenoura. E agora eu vou levar o bolinho para assar em forno aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos, tá? Se você tiver dúvidas, é só fazer o teste do palito. Se o palitinho ser limpo, o seu bolo já está pronto. E o bolinho de cenoura já assou, já amornou. Eu passei uma faquinha aqui nas laterais do bolinho e agora eu vou desenformar e colocar a cobertura, né, para fechar com chave de ouro essa receita. Então, aqui eu tenho uma embalagem G32 da Galvanotec, eu vou usar ela para desenformar esse bolinho. E essa embalagem eu uso tanto para os bolinhos de 19 centímetros quanto para os bolinhos de 16 centímetros. Então, vou desenformar o bolinho e vamos para a nossa última etapa, que é a decoração desse bolinho. Prontinho, o bolinho já desenformado. E eu vou deixar o bolinho, né, com a parte de baixo, a base aqui pra cima, porque ela é mais retinha. E como eu vou colocar a cobertura, eu acho que o caimento fica mais bonito assim. Mas se você quiser, pode deixar com o topinho pra cima, isso tanto faz, tá?
E agora, gente, vamos ver aqui o resultado da nossa cobertura, né? Nosso brigadeiro cremoso. E olha só que maravilha, que brigadeiro mais lindo, gente. Olha a cremosidade desse brigadeiro. Além disso, ele fica muito gostoso, tá? Então agora nós vamos aplicar esse brigadeiro no nosso bolinho para fazer a finalização. E agora chegou o melhor momento, né? Que é a hora de experimentar essa delícia. Então, vou cortar uma fatia aqui para mostrar para vocês o resultado dessa massa super fofinha. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!